Na aula de hoje, nós vamos tratar de dois assuntos que guardam íntima relação entre si, que são a conversão do homem e a prática de boas obras. No que diz respeito à conversão, a compreensão adequada do que ela significa demanda primeiro do que nós tenhamos como pressuposto que a conversão é algo que ocorre com o homem, é algo próprio do ser humano. Anjos não se convertem, demônios não se convertem, animais não se convertem, somente o ser humano é passível de conversão. E como a conversão é uma experiência própria do ser humano, a sua compreensão demanda um entendimento adequado da própria natureza humana. Nós temos que compreender a natureza humana para que possamos entender por que a conversão é necessária, como a conversão se dá. E uma boa maneira de nós entendermos essa natureza do homem é nos valermos das lições de Agostinho de Hipona, que foi um bispo africano dos séculos IV e V, e de quem a teologia reformada bebeu muito. Nós somos muito tributários da teologia de Agostinho, os reformadores se utilizaram bastante da teologia agostiniana, então nós vamos compreender a natureza humana a partir da sua teologia. Segundo Agostinho, em relação ao pecado, o ser humano ele pode estar em 4 estados diferentes. O primeiro estado que nós podemos chamar de estado pré-queda, um segundo estado que nós podemos chamar de estado pós-queda, um terceiro estado que nós podemos dar o nome de estado pós-regeneração e um último estado que é o estado de glorificação. O primeiro estado, que é o estado pré-queda, que a teologia reformada chama de estado de inocência, é aquele no qual Adão tinha a possibilidade de escolher fazer o bem ou fazer o mal, obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. E por que Adão tinha essa possibilidade? Porque ele tinha essa capacidade de escolher entre obedecer e desobedecer, porque a sua natureza não era maculada pelo pecado. Adão, ele tinha uma natureza tal que as suas decisões não eram condicionadas pelo pecado que havia em seu coração. Então, nós dizemos que ele tinha livre-arbítrio. E pode parecer estranho que nós falarmos de um ser humano tendo livre-arbítrio, porque nós somos acostumados na teologia reformada em falarmos que o homem não tem livre-arbítrio. Só que essa é uma coisa que, os próprios símbolos de fé reformados falam, que o Adão tinha livre-arbítrio. E o que se entende por livre-arbítrio? Eu percebo que alguns irmãos têm uma dificuldade de entender a distinção entre livre-arbítrio e livre-agência, então nós vamos abrir um parênteses aqui para falar dessa diferença, dessa distinção entre livre-arbítrio e livre-agência. Grosso modo, livre-arbítrio diz respeito à capacidade do homem de fazer escolhas morais. O que isso significa? Significa que o ser humano significa a capacidade de alguém escolher as coisas de ordem espiritual sem estar condicionado por um pecado que lhe seja inerente. Então, Adão tinha livre-arbítrio porque ele tinha essa capacidade de escolher a obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. Ele estava nesse estado de inocência não maculado pelo pecado. Isso significa livre-arbítrio. É a capacidade de fazer escolhas de ordem espiritual. Na Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 9, ele é intitulado justamente de livre-arbítrio. Ele fala do livre-arbítrio como sendo uma característica de Adão antes da queda. Ele tinha a liberdade de querer fazer aquilo, de obedecer a Deus ou desobedecê-lo. No entanto, após a queda, Adão perdeu esse livre-arbítrio. É por isso que hoje nós dizemos que nenhum ser humano após Adão, seus descendentes, têm livre-arbítrio. Por quê? Porque todas as nossas decisões, elas são maculadas pelo pecado. Então, o ser humano ele entrou num estado tal de morte espiritual que a única coisa que ele consegue escolher e querer é pecar. Ele não tem a capacidade de se voltar para Deus por sua força própria. O ser humano ele não consegue fazer escolhas de ordem espiritual sem que Deus primeiro atue e opere no seu coração, o vivificando. Então é isso que nós dizemos quando nós falamos que o homem perdeu o livre-arbítrio. Ele não tem mais a capacidade de fazer escolhas espirituais, de escolher a Deus. Ele não quer e nem pode escolher a Deus porque a sua própria natureza o condiciona a querer o pecado. E apenas o pecado. Algum irmão tem a Confissão de Westminster aí? No capítulo 9, o item 3? Que fala justamente da condição humana após a queda no jardim. Capítulo 9, item 3. O capítulo 9 é intitulado do livre-arbítrio. Quem achar pode ler, por favor.
Obrigado. Então vejam que a confissão, ela ressalta justamente o que nós estamos falando, que após a queda, o homem ele perdeu todo o poder de vontade para fazer escolhas de ordem espiritual. Por quê? Porque a sua vontade agora ela é voltada apenas para o pecado. Adão tinha a dupla possibilidade de escolher obedecer ou não, mas o ser humano natural ele só tem uma possibilidade, que é desobedecer. Contudo, embora nós entendamos, a partir da Bíblia, que o livre-arbítrio se perdeu após a queda, a doutrina reformada entende que o ser humano ainda tem livre agência, que é uma coisa totalmente diferente do livre-arbítrio. Quando nós falamos em livre agência, nós queremos dizer, de forma, grosso modo, capacidade de fazer escolhas que não sejam de ordem espiritual. Então você tem a capacidade de escolher, por exemplo, o emprego que você quer ter, a faculdade que você quer fazer, com quem você vai se casar. Isso é livre agência, são decisões, é a capacidade de fazer escolhas que não sejam de ordem espiritual. Só que quanto ao livre-arbítrio, que diz respeito justamente a escolhas de ordem espiritual, o homem perdeu essa capacidade. Ele só pode se voltar para Deus se Deus primeiro se voltar para ele com misericórdia e com a sua graça. Então, irmãos, o ponto fundamental para compreender a conversão é reconhecer que o homem está morto em delitos e pecados. Lá em Efésios 2, o apóstolo Paulo nos fala da condição daqueles sem Cristo. O que o apóstolo Paulo fala em Efésios 2? Que eles andam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e eles também andam fazendo os desejos da sua própria carne, dos pensamentos. Então percebam que o apóstolo Paulo ele usa 3 expressões aqui. Curso deste mundo, que é o foco do versículo. E o que significa curso desse mundo? É uma expressão que geralmente utilizam na Bíblia para se referir a todo um sistema de valores social que é anti-Deus, é contrário a Deus. Então Paulo fala, essas pessoas, o homem natural, ele anda segundo o curso desse mundo, ele anda segundo os valores desse mundo. Paulo também fala do príncipe das potestades do ar, que é uma expressão não corriqueira para se referir ao diabo. E por fim também se refere à carne, que é a natureza humana caída. Então percebam que o apóstolo Paulo, ele fala que o ser humano, além de ele estar numa condição caída e incapaz de se voltar para Deus dentro de si, existem também elementos exteriores que o mantêm nessa condição. Então não é só o meu e o seu coração pecaminoso que era mantido distante de Cristo por si só. O mundo também nos influencia a permanecermos mortos em nossos delitos e pecados. Satanás também nos influencia a permanecermos longe de Deus. É aquela coisa que tradicionalmente nas igrejas falam que são os 3 inimigos do crente, que é a carne, o pecado, o diabo e o mundo. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Além dessa morte espiritual, essa incapacidade de se voltar para Deus, existem também fatores externos que determinam a manutenção do ser humano nesse estado de depravação total, nesse estado de morte. E é justamente esse o segundo estado do homem. O primeiro estado de inocência e o segundo estado que nós podemos chamar de estado de pecado, ou estado de depravação total, ou de estado de incapacidade moral. Só que é interessante, irmãos, que o mesmo apóstolo Paulo que fala que o homem está morto em delitos e pecados, que o homem está sendo condicionado pelo mundo e por Satanás, no versículo 4, ele faz uma mudança utilizando uma adversativa. Ele fala lá, o homem ele anda segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, ele está morto em seus delitos e pecados, ele anda fazendo a vontade da carne, mas, ele acrescenta no versículo 4, o que ele diz aí? Efésios 2, 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então percebam que o apóstolo Paulo ele dá esse diagnóstico da condição humana, fala desse estado de morte espiritual que o homem está, mas percebam que ele fala que o homem não sai desse estado por um esforço seu. Porque morto, ele não tem vontade. Uma pessoa que está morta, ela não exerce vontade, ela não tem a capacidade de se vivificar. Então Paulo fala, olha, o homem estava morto em delitos e pecados, mas Deus operou, Deus atuou, Deus interviu na condição humana e agora esse homem que estava morto foi vivificado por Cristo, pela graça de Deus. E a palavra vivificação, que o apóstolo Paulo se refere aqui, ela possui alguns sinônimos. Alguém sabe me falar algum sinônimo de vivificação? Tem vários. Sim. Novo nascimento, regeneração, mais qual? Oi? Não entendi. Pode ser que sim.
Mas termos que a Bíblia usa, sinônimos. Transformação não é talvez o mais adequado, porque pode dar a ideia de uma reforma parcial, como vamos se dar. O novo nascimento está mostrando que a reforma é completa, não é uma regeneração. Do zero ao 100, zero ao 100. Então, são termos sinônimos de vivificação. Regeneração, como já falaram, novo nascimento, nascer do alto, nascer de novo, nascer de Deus. São todos termos que a Bíblia utiliza para se referir a essa vivificação ou a essa regeneração. E o que é a regeneração? A regeneração ela é um novo nascimento que é uma obra do Espírito Santo no coração humano que faz com que aquele que estava morto de seus delitos e pecados renasça para uma nova vida transformada. Isso é regeneração. E é essa regeneração, é essa obra do Espírito Santo no coração do ser humano pecador que faz ele entrar no terceiro estado que Agostinho fala, que é o estado de regeneração, ou estado pós-regeneração. E qual é o meio que Deus utiliza para regenerar o homem? Deus utiliza instrumentos, os meios de graça que Deus utiliza para operar a sua obra. Qual é o meio que ele emprega para que o homem seja regenerado pelo Espírito? É a pregação da palavra. A palavra pregada é o instrumento pelo qual o Espírito Santo opera no coração do homem e faz com que esse homem nasça de novo. O próprio apóstolo Pedro, em 1 Pedro, diz o seguinte, 1 Pedro 1, 23. Sendo de novo gerados, percebam que é um sinônimo aqui de regeneração, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, além de ser uma obra operada pelo Espírito Santo, a regeneração também é um ato unilateral da parte de Deus. O que isso significa? Significa que nenhum de nós colaborou para a nossa regeneração. Nenhum de nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados teve algum papel exercido para que nós viéssemos à vida. Justamente porque uma pessoa que está morta, ela não sabe que está morta. E é só Deus que pode operar e fazer que essa pessoa morta em seus delitos e pecados venha à vida novamente. No capítulo 3 de Tito, o apóstolo Paulo utiliza uma construção parecida com a de Efésios 2. Vamos ler? Tito 3, versículos 3 a 5. O mesmo apóstolo Paulo, ele fala basicamente a mesma coisa que ele fala em Efésios e utiliza uma construção muito semelhante à de Efésios. 3, versículos 3 a 5. Diz o seguinte: percebam a semelhança com Efésios 2? Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Aí percebam no versículo 4, mais uma vez, qual é a expressão que ele utiliza? É uma adversativa, mas percebam que é um ponto de transição. É como se o homem estivesse no estado... já viram no hospital quando a pessoa morre, aquela linha fica direta? Fica... Então imagine uma linha assim e do nada aquela linha começa a bater de novo. É isso que o apóstolo Paulo faz aqui. Ele mostra o homem que está morto, sem batimento cardíaco, e do nada começa a bater de novo, por uma operação do próprio Deus. Então veja o que ele diz no versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala justamente que a regeneração é uma obra do Espírito Santo no coração do ser humano. E por que eu disse? E como é que nós podemos exemplificar o fato de que a regeneração é um ato unilateral? É um ato monergista da parte de Deus. Nós podemos utilizar a própria analogia do nascimento. Você pediu para nascer? Algum de nós aqui pediu para nascer? Não. A mesma coisa ocorre com a regeneração. Nenhum de nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados queríamos ou sabíamos que estávamos mortos. É uma operação unilateral de Deus que nos fez tornar a vida. Alguém tem alguma observação ou pergunta? E a regeneração, irmãos, ela marca esse terceiro estado do homem. A regeneração, ela faz com que esse homem que estava morto em seus delitos e pecados agora tenha a possibilidade de fazer uma escolha espiritual. Agora esse homem tem a capacidade de compreender, ainda que de forma imperfeita, realidades espirituais. E
o comentarista do Catecismo de Heidelberg, ele faz o seguinte, ele diz o seguinte, o texto é um pouquinho grande, mas eu peço a compreensão dos irmãos. O regenerado faz o que é bom, porque o Espírito Santo, por sua especial graça, renova a natureza do homem através da palavra de Deus, acendendo nova luz e conhecimento no entendimento, e despertando no coração e na vontade novos desejos e inclinações que estejam em harmonia com a lei divina. E porque o Espírito Santo eficazmente inclina a vontade para fazer aquelas coisas que estejam de acordo com este conhecimento e com aqueles desejos e inclinações. Esta é a forma de como a vontade recupera tanto o poder de desejar o que é aceitável a Deus, como o uso deste poder, de forma que ele comece a obedecer a Deus de acordo com aquelas declarações da sua palavra. Então percebam essa primeira parte da afirmação, que nós falamos que no segundo estado do homem, o estado de depravação ou o estado de morte espiritual, o homem não tem capacidade de fazer escolhas espirituais. Ele não tem capacidade de se voltar para Deus e nem de fazer o bem. Embora ele possa, nós vamos ver adiante, embora ele possa ter boas práticas, ele possa alimentar os famintos, ele possa ser uma boa pessoa do ponto de vista social, do ponto de vista divino, ele é um pecador que precisa da graça divina. Só que o regenerado, o nosso autor do catecismo fala o seguinte, o regenerado ele tem a capacidade de fazer escolhas para o bem. Por quê? Porque a sua vontade agora começou a ser renovada por uma operação do Espírito Santo. Então a nossa vontade, a vontade do regenerado, a vontade do cristão, é a de alguém que pode escolher fazer o bem, embora nós saibamos que ainda nós façamos muito mal nessa vida. Nós não estamos totalmente libertos da nossa condição pecaminosa, algo que só vai ocorrer no estado de glorificação na eternidade. E ele continua dizendo o seguinte: as razões pelas quais a vontade neste terceiro grau ou estado escolhe e fazem parte tanto o que é bom como o que é mal são as seguintes: porque a mente e a vontade daqueles que são regenerados não são perfeitamente renovados nesta vida. Há muitos remanescentes de depravação que acompanham o melhor dos homens durante todo o tempo que eles continuam na carne, de forma que as obras que eles realizam são imperfeitas e manchadas com o pecado. 2. Porque aqueles que são regenerados não são sempre governados pelo Espírito Santo, mas algumas vezes são abandonados por Deus por um tempo, para que ele possa assim prová-los ou humilhá-los. Obrigado. Todavia, embora eles sejam deixados por si mesmos por um tempo, não perecerão finalmente, porque Deus, em seu próprio tempo e modo, os chama ao arrependimento. Em resumo, depois da regeneração, há uma tendência a escolher parcialmente o bem e parcialmente o mal. Há uma tendência ao bem, porque a mente e a vontade sendo iluminadas e transformadas, sendo, em certa medida, voltadas para o bem e iniciadas na nova obediência. Há uma tendência para o mal, porque os santos são somente imperfeitamente renovados nesta vida. Retém muitas debilidades e desejos maus, por causa do pecado original que ainda os acompanha. Por conseguinte, as boas obras que eles realizam não são perfeitamente boas. Então percebam que aqui ele está falando de modo detalhado aquilo que Lutero já falava. Lutero falava que o homem regenerado ele é simultaneamente justo e ele é simultaneamente pecador. Nós temos a capacidade de fazer o bem, de acordo com a vontade de Deus, mas ainda assim há pecado até naquilo que nós fazemos de bom. Ainda pecado naquilo que nós, no nosso viver diário. O apóstolo João, por sua vez, ele diz o seguinte: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então nós somos ao mesmo tempo santos, regenerados, mas ao mesmo tempo temos pecado dentro de nós. E o que é a conversão, irmãos? A conversão, por sua vez, é aquilo que ocorre após a regeneração. Existe uma ordem aí entre a regeneração e a conversão. A conversão vem depois da regeneração. O Berkhoff, ele afirma que a regeneração ela é algo subconsciente. Ela é uma coisa que o Espírito Santo opera no seu coração, mas que você não saberá, de fato, até que você tenha se convertido. Por quê? Porque a conversão ela é a materialização, ela é a exteriorização daquilo que o Espírito Santo operou no seu coração. Então você foi regenerado, você começa a compreender a sua condição de pecador e reconhecendo que você merece a punição, você se volta para Cristo. A conversão é justamente voltar-se para Cristo em arrependimento dos seus pecados. É confessar que você é um pecador e confiar em Jesus Cristo para a sua salvação. Os irmãos lembram que eu disse que a regeneração é um ato unilateral? É Deus que opera a regeneração. Não há colaboração do ser humano na regeneração, nesse novo nascimento.
Porém, Berkoff ele afirma que na conversão existe um papel desempenhado pelo ser humano. Por isso que ele vai falar em conversão ativa e conversão passiva. Vejam o que ele diz. A conversão ativa é o ato de Deus pelo qual ele faz com que o pecador regenerado se volte para ele com arrependimento. Então, quem é que faz o homem se converter? É Deus. Deus opera para que o homem se converta, se volte para ele. E o que é a conversão passiva? É resultante do ato consciente do pecador pelo qual ele, pela graça de Deus, volta-se para Deus com arrependimento e fé. Então percebam que a conversão ela é um ato que Deus inicia, ele nos inclina a nos convertermos, mas também existe um papel que nós devemos cumprir. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Na uma outra aula, o Henrique falou que não existe salvação automática. De fato. Por quê? Porque o Evangelho ele chama os pecadores ao arrependimento. Não é porque Cristo morreu por uma pessoa que ela não vai se converter. Ela precisa se arrepender dos pecados, ela precisa confessar os seus pecados e se voltar para Deus. Obviamente, irmãos, que isso não exclui o fato de que quem começou isso foi Deus. A gente não pode falar, eu me converti porque eu quis, foi um ato da minha vontade, sem qualquer atuação da parte de Deus. É Deus que iniciou a conversão, mas existe um papel que nós temos a cumprir, que é nos arrependermos, que o pecador tem que cumprir, que é se arrepender dos seus pecados. É o próprio teor da mensagem de Atos, por exemplo, arrependei-vos e convertei-vos. Jesus também fala, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então é um comando, é um imperativo. A Bíblia ela toma as duas verdades. Deus opera a conversão em nós, mas nós também devemos nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar para Deus em arrependimento. Alguém quer falar alguma coisa? Uhum. Mas isso é muito interessante, porque até mesmo na doutrina deles, na doutrina da graça preeminente, Deus tiraria a influência do pecado original no momento da exposição do Evangelho e permitiria ao homem escolher. Uhum. Se nós pararmos para pensar na doutrina do arminianismo clássico, se no momento da exposição do Evangelho Deus de fato fizesse isso, logo, qual seria o desdobramento? O homem naturalmente seria convertido, ele não teria um livre-arbítrio naquele momento para decidir se de fato aceitaria ou não aceitaria a verdade do Evangelho. Uhum. Então, realmente, o que você falou acontece. A grande questão é se há algo decisivo da nossa parte para aceitar essa mensagem ou não. Na verdade, nós cremos e sabemos que não, porque nós somos como um instrumento que é usado por Deus. As nossas decisões, elas são influenciadas tendo em vista que Deus acabaram de nos conceder uma nova natureza. Então, a partir disso, nós só tendemos a chorar, a nos lamentar pelos nossos pecados e crer naquele que pode nos salvar. Eu acho que assim, para facilitar, eu acho que o ponto importante dessa compreensão dessa parte é que a vontade do homem, o homem vai estar sempre agindo segundo a sua vontade. A questão é que as suas escolhas vão ser de acordo com a sua natureza. Eu acho que esse é o ponto, né, para a gente compreender. Porque Deus não está anulando a nossa vontade, porque senão parece, a gente sempre volta naquele exemplo de que o homem é uma marionete na mão de Deus e essa é uma compreensão pecaminosa. Isso não é verdade. A questão é que os homens têm vontade, eles fazem escolhas, só que eles fazem escolhas segundo a sua natureza. Como você disse, no estado não regenerado, a natureza do homem é decaída, então ele faz escolhas. Só que ele faz escolhas segundo a sua natureza, ele vai plantar mais obras. E depois da regeneração, Deus deu uma nova natureza para o homem, ele continuou fazendo escolhas, só que agora ele faz escolhas segundo a sua nova natureza. Uhum. Então essa é a participação do homem, digamos assim, não é? Fazer escolhas segundo a sua natureza. Só que a natureza, a regeneração, que é a mudança da natureza, só pode ser realizada por Deus, como você disse, a gente estava morto, a gente não teve nenhum tipo de operação. Né? Sim, só um minutinho. Exatamente esse é o ponto, porque o que eles disseram, o homem faz escolhas de acordo com a sua natureza.
Então Adão tinha vontade? Tinha, ele podia fazer duas escolhas. O homem pecador, ele tem vontade? Tem, só que a vontade dele é maculada. E o regenerado ele tem vontade também, mas essa vontade ela foi regenerada, foi transformada pelo próprio Espírito. A vontade é dele? Sim, mas Deus o transformou à sua própria vontade. Pode falar. Então, mas nesse sentido, pensando, como nós poderíamos entender e compreender a graça irresistível? Porque se o homem é escravizado pela sua própria vontade a se afastar de Deus, por que nós dizemos que a graça é irresistível? Porque nos eleitos a operação do Espírito Santo ela será eficaz. Porque os homens vão continuar. Por que a graça é irresistível? Porque a regeneração, que é justamente esse ato, a regeneração, o homem está morto. Então ele recebeu vida. E como o Luan disse bem, nesse exemplo fácil de entender, né? Ninguém escolhe nascer. Então o homem recebeu uma graça que é irresistível, ele nasceu de novo. E a partir daí ele vai continuar fazendo escolhas, segundo a sua vontade. A sua vontade não está sendo colocada à parte por Deus. Não, o homem vai continuar fazendo escolhas. Só que agora ele tem uma nova natureza, então tudo que ele pode fazer é o quê? Escolhas segundo a sua natureza. Entendeu? Por isso que Jesus disse várias vezes que nós conhecemos a árvore pelos frutos. Não é assim que nós conhecemos uma árvore? Da mesma maneira com os homens. Uma coisa interessante, não sei se já foi falado aqui, que o Patrick citou, sobre esse pensamento, né, de que a regeneração muda ontologicamente a natureza do homem. Isso é tradicionalmente uma doutrina católica romana. Salvo engano, foi o Tomás de Aquino que escreveu sobre isso. Sim. Que a regeneração, né, a conversão, ela vai mudar a natureza do homem de uma forma ontológica, ou seja, ele vai receber uma natureza como se fosse Adão. Ele é restaurado aquela natureza sem pecado dele. E como desdobramento disso, além da influência, né, isso influenciou os acontecimentos do Evangelho. E isso, além disso, também tem a questão do esquecer, mas basicamente uma mudança ontológica. Isso como desdobramento surgiu as doutrinas dos pecados mortais. Se você está de novo com sua natureza restaurada como Adão, sua natureza foi ontologicamente mudada, se você peca, existem pecados mortais. Esses pecados vão fazer você decair da sua graça e voltar de novo a ser um ímpio. Não volta a ser um ímpio, mas você perde a sua salvação. Né? Por causa dessa mudança ontológica que tem durante a regeneração. Sendo conosco, a gente acredita que apesar de ter uma mudança na pessoa, essa mudança não é ontológica, ela não muda a natureza pecaminosa do homem. Ela continua existindo, mesmo você sendo cristão regenerado. Mais alguém? Então vamos voltar-nos para o Catecismo de Heidelberg, a pergunta de número 88. Ele pergunta o seguinte: quantas partes há na verdadeira conversão do homem? 2, a morte do velho homem e o nascimento do novo homem. Um parênteses que eu gostaria de abrir antes de falarmos sobre essa pergunta propriamente dita, irmãos, é que ele usa a expressão verdadeira conversão. O que isso nos dá a entender? Ele fala em verdadeira conversão, logo podem existir falsas conversões ou conversões temporárias. E onde a gente vê isso? Na parábola do semeador, por exemplo. Jesus fala que existem pessoas que recebem a palavra com alegria, elas se gloriam daquela palavra que elas receberam. Vou ler aqui para ficar mais claro para nós. Jesus fala assim: escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra logo se ofende. Também temos a passagem de 2 João que João fala dos anticristos, aquelas pessoas que eram da igreja, eram do meio cristão, mas começaram a pregar heresias. O que João fala? Saíram de nós porque não eram de nós, porque se fossem de nós teriam permanecido conosco. Então,
Existem passagens na Bíblia que dá a entender que podem existir conversões falsas, que na realidade não é uma conversão. Conversões temporárias. E para entender isso, o Henrique disse aqui uma vez sobre os elementos da fé. Alguém sabe quais são os 3 elementos da fé salvadora? Os 3 termos latinos? Isso, exatamente. Qual ordem? Aham. E fidúcia. Na teologia, nós falamos que existem 3 elementos que precisam estar juntos para que uma pessoa tenha uma fé verdadeira, uma fé salvadora. Esses elementos são notícia, ascensos e fidúcia. O que é notícia? É aquilo em que nós devemos crer. É o elemento intelectual da fé. É aquele conjunto de verdades sobre Jesus, sobre Deus, que você deve crer. São coisas que você deve saber para ter uma fé verdadeira. Isso é a notícia. Só que além de você saber dessas coisas, você também precisa assentir, que é o assensus. Você precisa não só crer naquilo, acreditar, saber aquilo, mas crer naquilo, crer que aquilo é real, crer que aquilo é verdadeiro. Por quê? Porque muitas pessoas podem saber das verdades bíblicas, podem saber que Jesus veio em carne, que Jesus existiu, mas mesmo assim não crer nisso. Eles têm conhecimento da doutrina bíblica, mas eles não creem naquilo. Então eles não assentem, eles não têm o assentimento, não têm o assensus, que é o segundo elemento da fé salvadora. Oi. Para decorar, é propriamente intelectual, né? Uhum. É um consentimento intelectual. Então, pensar que tem gente que chega nesse momento aí. Você vai entrar agora na parte da salvação. Mas tem gente que recebe a notícia, que consente intelectualmente, ela sabe, ela até diz no seu intelecto que aquilo é verdade, mas não acontece isso que você vai falar agora, que é a fidúcia. Uhum. Então, a notícia, que é esse elemento intelectual, são as doutrinas, são as verdades fundamentais. O assensus, que é o assentimento, a pessoa crê, mas tem um terceiro elemento que se refere à fidúcia, que é justamente a confiança pessoal, a entrega àquelas verdades, a entrega a Cristo, ao comprometimento de vida com o Evangelho. Esse é o terceiro elemento da fé. Então, como o Henrique disse, podem existir pessoas que sabem a notícia, creem nela, mas mesmo assim não são convertidas. Por quê? Porque eles não têm fé salvadora. Então, por exemplo, dessas pessoas que João fala. Eles estavam na igreja, só que estavam ensinando que Jesus não veio em carne. Ou seja, eles não são convertidos, porque eles não têm uma confiança pessoal, e acho que nesse caso é até algo contra é uma falha até intelectual. E também tem a questão da parábola do semeador. São pessoas que se voltaram para o evangelho por mera emoção, por mero assentimento intelectual, mas não houve uma entrega verdadeira. Então, pode haver conversões falsas. A pessoa acredita realmente que se converteu, mas de fato não se converteu, porque ela não tem esses 3 elementos unidos na sua fé. Pode falar. Se elas forem iluminadas, não sei. Sabe um bom texto para isso? É o texto de Tiago, que Tiago pergunta assim, crês tu que Deus é um só? O elemento da fé ali, a notícia, né? O elemento. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem, trem. Ou seja, até os demônios creem. Mas eles creem para a salvação? Tem fidúcia nos demônios? Não tem. Se tivesse fidúcia nos demônios, eles eram anjos, não eram caídos. Então, até os demônios creem. Que crença é essa? Que fé é essa que Tiago está falando? É uma fé intelectual. Eles sabem que Deus é um só, eles sabem da soberania de Deus, mas eles não têm fidúcia. A fidúcia afeta a vontade. Então, esse é um bom texto para falar de uma fé que não salva, né? Uhum. Tem aquela passagem que você falou, né? Que até os demônios creem e tremem. Eles têm A fidúcia é um elemento da fé que é uma entrega pessoal, é um comprometimento de vida com tudo aquilo que você sabe e crê. A fidúcia necessariamente vai afetar a vontade. Eu acho que é uma boa forma de compreender. O assentimento intelectual é esse que os demônios... Perdão, tá bom. Pode falar. Me desculpe. Tá falando a vez. Assim, o assentimento intelectual, até os demônios têm. Nessa passagem de Tiago, ele diz, né? Até os demônios creem que Deus é um só e tremem. Só que a fidúcia, necessariamente, ela vai afetar a vontade. Então, a vontade do homem é regenerada, ela é transformada de modo que o homem passa a fazer escolhas na direção de Deus. Ele se inclina para Deus.
Então a fidúcia é esse elemento da fé, que inclusive é um elemento da fé que foi explorado na reforma. Quando a gente fala de fé na reforma, a gente está falando de fidúcia, basicamente. Então vamos voltar aqui para a pergunta 88. Quantas partes há na verdadeira conversão do homem? 2. A morte do velho homem e o nascimento do novo homem. No Novo Testamento, irmãos, existem duas palavras gregas que são utilizadas para se referir à conversão. É a palavra metanoia e a palavra epistrofe. O que cada um significa? A palavra metanoia, ela significa primordialmente uma mudança de mente que, consequentemente, vai produzir uma mudança de atitude, uma mudança de ação. O foco nela é o elemento intelectual, é a mudança do seu entendimento que vai produzir uma mudança no seu próprio comportamento. Se eu não me engano, é em Romanos 12, que o apóstolo Paulo... 2 ou 12? 12. O apóstolo Paulo fala o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo fala? Ele fala que a transformação externa, ela deriva de uma renovação interna, uma renovação do entendimento. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? De metanoia, dessa mudança de mente que produz uma mudança externa. Então, esse é um dos termos que se refere à conversão no Novo Testamento. O outro termo é epistrofe, que se refere à conversão propriamente dita. É você se voltar, de fato, na prática, para Deus. O foco aqui já não é o elemento intelectual, como na metanoia, mas sim o próprio comportamento. E essa palavra é uma tradução de uma outra palavra do Antigo Testamento que os profetas geralmente utilizavam para se dirigir a Israel. Então, o profeta falava assim: convertei-vos para Deus. O que ele estava falando? É uma mudança meramente intelectual que o profeta falava? Não, ele está falando de uma mudança do comportamento. Vocês, Israel, estão seguindo esse caminho, abandonem esse caminho e se voltem para outro caminho. Então, é algo mais prático do que a metanoia. E o que isso nos mostra? Que a conversão ela é tanto uma mudança intelectual, mas também uma mudança de comportamento. E o autor do nosso catecismo ele fala justamente disso aqui. Vejam o que ele diz na pergunta 89. O que é a morte do velho homem? É a profunda tristeza por causa dos pecados e a vontade de odiá-los e evitá-los cada vez mais. Então percebam que existe um elemento volitivo, um elemento intelectual. A pessoa, quando ela se converte, ela sabe, ela reconhece o seu pecado, ela conhece essa realidade do pecado na sua vida e ela agora se arrepende deles e quer se voltar para Deus. Pergunta 90. E o que é o nascimento do novo homem? É a alegria sincera em Deus por Cristo e o forte desejo de viver conforme a vontade de Deus em todas as boas obras. Então percebam o elemento intelectual e o elemento prático na conversão. Uma pessoa que se converte, ela não meramente sente uma tristeza, ela precisa mudar de vida. Se uma pessoa diz que se converteu e a vida dela continua a mesma, uma pessoa, sei lá, continua batendo na esposa, como é que você pode dizer que uma pessoa assim se converteu, se não houve a mudança real no seu comportamento? É óbvio que existem certas práticas, irmãos, que são mais difíceis de abandonar. Pessoas que fumam ou que bebem, que são viciadas de fato, vai demorar talvez um pouco mais de tempo para que elas abandonem aquilo, mas mudanças reais você vai perceber na vida daquela pessoa. Mudanças de fato, porque há uma mudança na mente, há uma mudança no próprio comportamento. Na verdadeira conversão, como o nosso autor do catecismo diz. Alguém quer falar alguma coisa? Primeiro a Josane, depois... Isso é algo constante na nossa vida diária, que a gente tem que estar clamando a Deus.
É interessante porque essa palavra que eu falei grega, metanoia, ela geralmente é traduzida como arrependimento no Novo Testamento. Só que arrependimento, principalmente aqui nos países de língua latina, ele tem mais um sentido emocional do que prático. E essa tradução ela não faz tanta justiça ao termo original. Porque a metanoia, o termo original, de fato, ele fala de uma mudança de mente que necessariamente vai produzir uma mudança de comportamento. Então, existe uma metanoia na conversão, que é esse ato instantâneo, mas também o Novo Testamento utiliza a mesma palavra para se referir a arrependimento contínuo. Metanoia contínua ao longo da vida cristã. Aham. Eu percebo que no meio evangélico existe muito isso, a petição, mas não a prática da palavra. Às vezes você fazer a leitura da palavra, se alimentar através da palavra de Deus, sabe? Então, eu creio que hoje o povo evangélico está muito pobre disso, do conhecimento da palavra de Deus. Tanto é que a gente vê hoje pastores falando o que querem, contando historinhas da Bíblia, né, e as pessoas recebem aquilo como algo sensacional, chamando ele de uma experiência parecida com essa, né? Como algo puro, verdadeiro, mas você percebe que a pessoa está pregando ali uma historinha, não é falar com Deus. A questão da verdadeira conversão é interessante. Esses 3 elementos da fé também são interessantes, porque, de fato, existem pessoas que realmente se acham convertidas. Eu posso dar o meu próprio exemplo. Eu fui com meus pais para uma igreja em 2010 e lá eu me converti com emoção e tal. E eu, durante cerca de 6 anos, achava que era convertido. Até que um dia eu comecei a ter contato com a teologia reformada, eu reconheci que eu era um pecador e reconheci que Cristo morreu por mim. Então eu considero que a minha verdadeira conversão ocorreu depois da minha falsa conversão. Então eu assentia intelectualmente, eu acreditava nas histórias da Bíblia, o que Jesus falava, o que estava lá na Escritura, sobre Deus, sobre o Pai, sobre a vinda de Jesus, a sua encarnação. Era só um assentimento intelectual. Eu sabia as verdades, eu acreditava naquilo, mas faltava esse comprometimento do coração, essa mudança de vontade. Então existem muitas pessoas, pode existir até entre nós, reformados, pessoas que se acham convertidas, mas não são. Henrique deu exemplo na pregação passada de pessoas que eram pastores há 30 anos e só depois descobriram que não eram convertidas de fato. Pode acontecer. Você pode ter um assentimento meramente intelectual. Existe o caso de pessoas que se convertem, mas sem ter um conhecimento pleno, assim, conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Por exemplo, tem testemunhos de pessoas que se converteram, não sei, ouvindo um louvor, e a pessoa não tem conhecimento pleno da palavra de Deus. Né? Ele tem um conhecimento raso, né? Que Cristo morreu pelos pecados, né? E é o Salvador, mas ele não tem aquele conhecimento da doutrina reformada, conhecimento mais profundo. E tem relatos de pessoas que se converteram, assim, né? Mas também é possível, né? Uma conversão de pessoas que não têm conhecimento, que às vezes é difícil a gente apontar, não foi por emoção, ou não foi por realmente Jesus Cristo converteu aquela pessoa. É difícil da gente afirmar isso, né? Se quiserem falando de regeneração, né? Porque assim, eu fui convertida assim, eu não sabia nada da palavra de Deus. E num dado momento começou a me chamar a atenção aquilo e eu comecei a, dentro do meu coração, eu queria saber quem era esse Deus, que tinha na palavra dele. Mas eu não, minha vida, como diz aí, eu seguia o curso desse mundo e imagino na dada hora, momento, sem eu e telefone, internet, começou a me chamar a atenção para a palavra de Deus. Então assim, naquele momento eu sabia
que eu precisava conhecer Deus. Mas não sabia quem era Deus. Eu acho que esse despertar de Deus, ele vem. Acredito eu que seja a regeneração, é chamada de cair, né? E a gente tem essa vontade de aprender mais de Deus, de seguir, né? E o que Rita falou, eu penso assim, que o arrependimento, muita gente, eu mesmo, as pessoas acham que é um sentimento puro e simplesmente. Não é. Arrependimento é você entender que você é um pecador e começar, pela palavra de Deus, a moldar, a se conformar, né, à imagem de Cristo. Como? O que Deus requer de você? Né? Não uma questão assim, orar, Deus me transforma, Deus me transforma, mas eu não leio a palavra dele, eu não vejo o que ele quer para minha vida e continuo. Não há transformação dessa forma. Automática ou de milagre, né? Tipo, eu oro e Deus vai fazer a obra. Não. A gente tem que se empenhar em ler, em saber, em ver qual o caminho, né, que ele quer. Muita gente fala assim, eu vou namorar um garoto fora da igreja, casar com ele, vai dar tudo certo. Mas é isso que Deus quer? É isso que Deus fala? Não, então assim, acho que nós, os evangélicos no geral, a gente quer muito milagre, né? Mas não quer buscar. A beleza do evangelho é justamente que a conversão, a regeneração e a conversão, elas são uma obra iniciada por Deus e são guiadas pelo próprio Deus. Então, Deus pode fazer a sua obra apesar dos meios. Por exemplo, existem pessoas de fato convertidas na Universal? Existem. Por quê? Porque é Deus que opera a regeneração, apesar dos meios inadequados que aquele pastor, às vezes, estelionatário, está usando. É porque a graça de Deus, ela é grandiosa apesar dos meios, apesar das falhas dos homens. É como a gente viu aqui, por exemplo, na questão da ceia. A ceia, ela se torna ineficaz porque quem está ministrando a ceia está em pecado? Não. Porque ela é um produto da graça de Deus. Então, apesar dos meios, apesar de quem está de frente, Deus opera a sua graça para alcançar qualquer um. Às vezes a palavra tem um erro, mas Deus ainda vai usar aquele pregador falho para chamar os seus. Só para a gente também obedecer bem o texto e a resposta no texto, o Patrick fala que eu gosto do texto, né, que eu fico ali rabiscando as palavras, mas a gente tem que dar atenção na resposta que o reformador deu no catecismo. Então, de fato, como disse a Rita e a Rosana, a conversão não é um ato puramente emocional, vocês têm razão. Porém, isso não significa que ela não afeta a emoção, ela necessariamente inclui uma emoção convertida. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque é o que está na resposta que a gente leu. Olha o que diz, a resposta 89 o que é a morte do velho homem? É a profunda tristeza por causa dos pecados. O que é a tristeza? Não é uma emoção? É uma afeição. Resposta 90. O que é o nascimento do novo homem? É a alegria. A alegria é o quê? É um sentimento. Então, uma conversão que não produz sentimentos, afeições renovadas, não é uma conversão. Então, obviamente que a conversão não é sentimentalista, né? Aquela pessoa, Senhor, chora, vai na frente, já foi na frente 15 vezes aceitar Jesus e a vida não muda nada. Isso não é conversão. Mas uma conversão também intelectualizada, que não produz sentimentos novos de tristeza por causa dos pecados e alegria sincera em Deus por Cristo, não é verdadeira conversão. A conversão necessariamente vai afetar as afeições. Nossos amores são mudados, a gente passa a ver a vida diferente, a gente se alegra por coisas que nós não nos alegrávamos antes, nós nos entristecemos por coisas que antes nos alegravam. Isso é conversão. Então a conversão afeta as emoções. Isso é uma coisa que a gente tem que carregar. O reformador fez questão de dar ênfase nisso. Mais alguém? Pode falar, desculpa. Se lembrar, pode falar. É o seguinte, é muito fácil entender isso aí. Convertido e convencido. Muita gente é convencido e não está convertido. Já pode dar a próxima aula, hein? A próxima aula você vai dar a próxima. Ele está convencido ou não está convertido. É um bom ditado. Pode dar aula domingo que vem, sobre a lei. Vamos só ler a última pergunta, é mais tranquilo. 91. Que são boas obras? Aí diz a resposta. São somente aquelas que são feitas com verdadeira fé, conforme a lei de Deus e para a sua glória. Não são aquelas que se baseiam em nossa própria opinião ou em tradições humanas. A gente já falou disso numa outra aula, que eu mesmo falei, que eu fiz uma pergunta. Será que uma pessoa não cristã que alimenta um faminto, do ponto de vista bíblico, ela está fazendo uma boa obra? Por quê?
Exatamente. Porque, do ponto de vista bíblico, boas obras não são só uma atitude externa correta, mas é algo feito com a intenção interior correta. E quem tem a intenção interior correta? Aquele que foi regenerado, aquele que teve a sua vontade, suas emoções mudadas e agora tem a capacidade de fazer coisas para glorificar a Deus. No próprio Sermão do Monte, Jesus fala sobre isso. Jesus fala, olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aí Jesus dá aquelas 6 antíteses. Ouviste o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, qualquer que odiar seu irmão. Jesus fala, vocês têm que ter uma justiça elevada, acima da dos escribas e fariseus. Vocês têm que ter uma justiça que não é meramente externa, mas também interior. Só que o mesmo Jesus fala o seguinte, guardai-vos de fazer a vossa esmola, que a tradução melhor seria justiça, guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens. E por que Jesus fala isso? Porque é possível, segundo Jesus, fazer obras de piedade, e no exemplo do Sermão do Monte é a esmola, o jejum, a oração, é possível fazer isso para ser glorificado pelos homens. Você pode fazer uma oração pública, você pode dar esmola, não com a intenção correta de glorificar a Deus, mas com a intenção incorreta de ser glorificado pelos homens. O que Jesus fala? Esses já receberam o seu galardão. O que é o galardão de quem faz isso? Quem tem a intenção correta? É o reconhecimento dos homens. Você quer dar esmola para receber glorificação dos homens? Você vai receber glorificação dos homens, mas é só isso. Não existe nada além disso. E qual é a fórmula que Jesus dá para fazer uma boa obra, uma obra com a intenção correta? É evitar esse sentimento de fazer coisas para glorificar os homens e voltar os seus atos para glorificar a Deus. Então Jesus fala, quando for orar, entra no seu aposento e ora em secreto, e o seu pai que estiver em secreto te recompensará publicamente. Quando deres esmola, não saiba a sua mão direita o que faz a sua mão esquerda. Então Jesus fala que você deve fazer as coisas para glorificar a Deus. Então existe uma intenção correta. E o cristão, que teve a sua emoção e a sua vontade mudada, ele é capaz disso. Se nós pegarmos os exemplos, eu não tenho aqui agora, mas se você pegar todas as vezes em que o Novo Testamento fala em boas obras, você vai ver que sempre está se referindo ao cristão. Você nunca vê o termo de boas obras sendo empregado para não cristãos. Por quê? Porque o cristão teve a sua vontade mudada, suas emoções, suas afeições mudadas. Quer falar, Patrick? Mas ainda assim, embora essa intenção aparente seja uma intenção boa, ainda assim, o fato de não ter Cristo, verdadeiramente, isso faz com que a oração não seja ouvida e ele não receba galardão que vem do Pai, galardão eterno. Verdade. Uma coisa interessante também, você falou que um ímpio não pode praticar boas obras. Né? E diante de Deus, geralmente, aquilo não pode ser considerado uma santificação ou algo salvífico. Mas a gente também não pode pensar que é uma tendência também que tudo que eles fazem é indiferente se é justo ou se é injusto. Realmente, até a oração deles para Deus é injusta, mas aqueles que, por exemplo, uma pessoa que é honesta, que não é cristã, mas é honesta, cumpre as coisas da lei sem saber, ele não vai ter o mesmo julgamento do que aquele que não liga. Porque em Romanos 2 fala, de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, torna-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Mostram que as exigências de Deus, exigências da lei, estão gravadas no coração deles. Tem uma parte, eu não lembro se é no Catecismo de Heidelberg ou se é no Catecismo Maior de Westminster, que fala justamente dessa questão, das boas obras. Ele fala que é das práticas dos ímpios, né? Ele fala basicamente na resposta que, embora as práticas dos ímpios boas, do nosso ponto de vista, sejam pecaminosas, é um pecado menos grave do que aquele que só faz o mal. Então, o ímpio que faz boa obra, ele é pecador. Suas obras são pecaminosas, sim.
mas não são tão graves quanto aquele que só faz o mal. Quem faz o mal receberá maior punição, obviamente. O catecismo fala disso. Mais alguém? Então vamos terminar, irmãos. Estava falando com o Rômulo que eu fiz esse estudo aqui no Google Drive, você salva no Word, aí geralmente dá 7 páginas, né, meu estudo. Eu fiz ontem, terminei ontem, aí só deu 3 páginas, porque não atualizou. Então eu fiz de improviso metade da aula. Mas acho que deu certo. Vamos ficar de pé? Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã na tua casa. Te agradecemos, Senhor, pela obra da regeneração em nós, Senhor, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andando segundo o curso desse mundo e fazendo a vontade da nossa mente, do nosso coração, Senhor. Mas, sempre mais, Senhor, tu agiu, tu adentraste na história, Senhor, por meio de Cristo e nos tirou, Senhor, da morte, do lamaçal. Pela tua palavra, Senhor, nós, como aqueles ossos secos, foram ressuscitados, Senhor, para uma nova vida. E nós queremos, Senhor, a partir da compreensão dessas verdades, fazermos boas obras para Ti, Senhor, praticarmos tudo aquilo que é de acordo com a Tua lei, Senhor, e nos ajude a sempre sondar a nossa intenção, Senhor. É possível que nós façamos obras externamente corretas, mas com a intenção correta, Senhor, e não serão boas obras. Nos ajude a fazer obras para Te glorificar, Senhor, para honrar a Ti, para exaltar o Teu santo nome, Senhor. Que nosso coração seja mudado dia após dia, que nossas afeições, emoções e vontades sejam mais conformadas, Senhor, à Tua própria vontade, Senhor. Não nos deixe fazer a vontade do nosso coração ainda pecaminoso nessa vida, mas vá transformando ele pouco a pouco, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos ajude a lamentarmos pelos nossos pecados, chorarmos por cada um deles e nos arrependermos, Senhor, não só por uma mudança na mente ou da emoção, mas em uma mudança interior que implique em uma mudança externa, Senhor. Tenha piedade de nós, Senhor, pecadores, e abençoe o culto que virá a seguir, Senhor. Os louvores serão entoados, que sejam entoados com verdadeira adoração. Abençoe também a palavra, Senhor, que será pregada e que ela possa penetrar no nosso coração e mudar, Senhor, toda a nossa estrutura de pensamento por uma estrutura bíblica de pensamento, Senhor. Que a sua palavra dite a nossa forma de pensar e agir. Esse é o nosso pedido. Em nome do Senhor Jesus. Amém.